Se eu tivesse menos medo de ser bom, talvez hoje eu já seria melhor. Bom, hoje eu vou falar sobre uma pira que eu tive. E se esse canal aqui não serve pra eu falar sobre minhas piras, pra que ele serve, né? Então, é uma coisa que eu me toquei recentemente, é algo que eu já tinha pensado, mas várias coisas que eu penso fica preso na minha cabeça e depois sai. Então, eu decidi gravar de última hora porque eu sei que vai passar daqui uns 20 minutos e eu vou esquecer tudo. Então eu tenho que falar isso agora, porque agora parece interessante. E pode ser que daqui 20 minutos eu olhe esse vídeo e falo, nossa, que grande bosta. Mas enfim, é um experimento. O que eu quero falar é sobre algo bem pessoal. Eu sempre tive um pouco de mania de perfeição. Eu sempre quis oferecer coisas boas, coisas que eu nem tinha capacidade de oferecer. Então, se eu fizesse algum RPG, vocês podem ver aqui, ó, livrinhos de RPG. Se eu fazia algum RPG, eu queria fazer a sessão mais foda. Eu queria narrar da forma mais foda. Eu queria ter o melhor personagem. Eu queria trazer experiências únicas, trazer experiências interessantes, fazer as pessoas se divertirem. Só que qual que era o problema? Eu nunca tinha feito aquilo antes. Ou se eu tinha feito, eram poucas vezes. Então era óbvio que não ia sair como eu gostaria. E eu ficava nessa neurose enorme de, tipo assim, eu tenho que planejar tudo, eu tenho que planejar cada fio. E eu tenho que falar aquela frase específica, e eu tenho que dar essa entonação, e assim vai ficar bom, e assim vai dar certo. E eu até posso falar que teve vezes que eu terminei sessões e eu falei, uau, hoje foi massa, hoje saiu como eu gostaria. Mas são únicas, assim, são raríssimas. Mas uma coisa eu posso garantir. Se eu tivesse menos medo de ser bom, talvez hoje eu já seria melhor. E eu acho que esse é o principal ponto. Eu sempre tive vontade de criar um canal no YouTube. Eu acho que isso eu tenho desde que eu comecei a ter acesso à internet. Porque sempre foi algo que agraciou muito a minha cabeça. Eu fiquei, uau, que legal, elas podem falar sobre o que elas gostam. E tocou o WhatsApp. Elas podem falar do que elas gostam e elas ganham dinheiro pra isso. Uau. Parecia bizarro. E inalcançável. Porque eu falava, como essas pessoas conseguem fazer isso com qualidade? Eu não consigo chegar nesse patamar. Eu preciso do equipamento certo, eu preciso do material certo, eu preciso do intelecto certo, do conhecimento certo, da habilidade certa. E eu não tinha e eu não ia ter. O ponto é o seguinte, eu sempre esperei momentos perfeitos pra fazer as coisas. Quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo, quando eu ter o material suficiente, quando eu fizer as coisas certas, quando eu tiver o equipamento certo, quando eu comprar um equipamento que vai ser útil. E eu fiquei muito neurótico com isso. Porque eu achava que se eu tivesse isso, eu ia conseguir atingir meus objetivos. Só que as coisas são muito mais simples. E quando você vê todo mundo. Claro que tem exceções. Eu acho que existem exceções. Existem pessoas que começam algo e já são boas naquilo. Pessoas que planejaram, que ficaram anos pensando, anos planejando. E realmente, quando ela fez a primeira vez, foi absurdo. Mas eu acho que a maneira mais fácil e mais certeira pra você ser bom em algo é você não ter medo de errar. E eu acho que isso é óbvio. Mas não é meio paradoxal você pensar que a forma de você ser bom em algo é você ser ruim em algo? Quando eu comecei a pensar isso, eu fiquei, uau. Não é uma coisa que você escuta muito. Porque, claro, eu já ouvi pessoas comentando sobre essa ideia. De que você tem que começar sem ter os instrumentos certos, que você tem que começar do jeito que dá, porque você vai evoluindo. Mas tudo que a gente faz na vida, a gente começa sendo uma meba. Você já parou pra pensar que você não conseguia segurar um lápis desse jeito? Que você não conseguia comer, andar? A gente é tão ruim quando a gente começa as coisas. Falar um idioma. Meu Deus, a gente pensa que falar um idioma é tão absurdo. Falar um russo. Só que a gente não sabia falar o português. E hoje a gente consegue comunicar. Claro que a comunicação também não é das melhores. Que eu falo também, falo um monte de palavra errada. Mas pensar que eu consigo passar tudo isso que tá na minha cabeça pra quem tá assistindo com palavras. E que se eu pensar há 24 anos atrás, sei lá, quando eu aprendi a falar com 1 ano, 2 anos,
Eu não sei, não tenho noção. Mas, vamos supor, há um pouco mais de 20 anos atrás, eu não sabia falar Adá. Não sabia falar papai. Então, por eu não ter essa consciência de que eu tava falando tudo errado, eu aprendi a falar. Por eu não ter consciência que eu tava escrevendo tudo errado, eu fui lá e escrevi. Por eu não ter consciência de que eu não sabia ler, eu ficava abismado que eu lia 3 letras juntas e falava para. Uau. Então, a lição de casa, e eu vou tentar aplicar isso, é se permita ser um idiota. Se permita ser um bebezinho que não consegue falar uma palavra. Porque quando você se permite e você não tem medo de errar, aos poucos você vai melhorando. E por que eu pensei isso? Porque tem muitas pessoas que fazem coisas piores que eu e que conseguem ganhar dinheiro com isso. E é uma noção de perspectiva de mundo. Eu não tinha essa perspectiva de mundo. Eu achava que pra você poder trabalhar com algo, você tinha que ser bom com aquilo. E sempre fica esse paradoxo de tipo, uau, eles querem que a pessoa tenha experiência de trabalho pra entrar num trabalho. Só que como que ela consegue experiência de trabalho se ela precisa de experiência pra entrar no trabalho? Mas a vida, ela tem esses pequenas tricks que faz a gente acreditar que o mundo funciona assim. Que pra gente trabalhar em algo, a gente precisa ser maravilhoso naquilo. Então, se eu quiser trabalhar com edição, eu tenho que ser o melhor editor do mundo. Daí sim eu vou poder vender meu serviço. Porque a gente fica com essa mania de grandeza. E é uma coisa que eu tenho que é muito difícil de tirar. Porque eu não quero trazer um conteúdo ruim. Eu não quero trazer um vídeo que não tava minimamente editado, que não tem uma iluminação boa. E eu comprei equipamento pra isso. Pra ter um áudio bom, pra ter uma iluminação boa. Porque eu tenho essa mania que eu quero fazer uma coisa boa. E esse vídeo não tá bom. As ideias que eu pensei na minha cabeça, com certeza não saíram da forma que eu gostaria. Mas eu quero me permitir errar mais. Eu quero me permitir fazer um conteúdo que não seja o melhor possível. E torcer pra que dia após dia eu tente melhorar ele. E que uma hora ele vai ficar bom. Porque é assim que todo mundo começou, afinal. E se teve pessoas que começaram bem, que realmente, desde o começo, fizeram conteúdo de qualidade, uma coisa boa, realmente elas tiveram que pensar muito, ou elas já tinham outras habilidades, alguma coisa ela foi ruim. Quando você achar que uma pessoa já nasceu foda, você pensa que ela não sabia nem falar papai. E talvez você fale, uau, eu também não sabia falar papai. Temos coisas em comum. Talvez eu consiga chegar naquele patamar. Se você se permitir errar a palavra papai várias vezes, uma hora ela vai sair. É isso, tô acabando me enrolando. Só queria compartilhar isso. E eu tenho que parar com essa neurose, e eu acho que é uma coisa que muita gente tem. Então se permita cozinhar errado, porque uma hora você vai aprender a cozinhar melhor. Se permita falar um idioma tudo torto, porque uma hora você vai aprender a falar ele melhor. Se permita gravar vídeos que não estejam com um cenário ideal, com uma qualidade ideal. E eu acabei de postar um vídeo que, nossa, quase que eu excluo tudo, porque eu tava com muita raiva, não saiu da forma que eu gostaria. Esse vídeo de sonhos aí, os vídeos de short também, que eu faço sobre música, que é 1 minutinho só, corta, daí os que posta também cai. Eu tô muito frustrado com muitas coisas na vida. E a minha ideia com esse canal é fazer coisas que eu gosto, é falar sobre coisas que eu gosto. Então, se eu fico muito neurótico com isso, acaba que nada vai sair da forma que eu quero. Nunca. Então, eu vou me permitir fazer um conteúdo não tão bom, mas na esperança que eu melhore a cada dia. E em algum momento ele vai ficar gostosinho de apreciar. Então é isso. A mensagem do dia: errem mais. Errem mais. Porque errando, um dia a gente consegue falar papai corretamente. Valeu.